Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, nesta semana nós vamos falar um pouco sobre o processo de colonização e também de formação da identidade de descendentes de italianos que colonizaram Francisco Beltrão, especialmente os que residem no quilômetro 20, a comunidade de São Pio X. A nossa conversa é com a Aline Tórtora, ela que é educadora, pesquisadora e que também recentemente escreveu um livro falando sobre esse tema. A gente volta no instante, não saia daí. Você, varejista, tem certeza que sua empresa está no enquadramento tributário certo? Por que faço essa pergunta a você? Porque hoje, no momento de pandemia que a gente ainda se encontra, eu sei que tem muitas empresas com o seu fluxo de caixa completamente afogado. Então, primeira coisa que você deve se preocupar com a sua empresa é a parte tributária, o quanto que eu estou pagando. Mas você está pagando isso de forma certa? Você já conversou com o seu profissional contábil ou com uma consultoria onde realmente analisa produto por produto que você vende para ver se está realmente com a tributação adequada? Muitas vezes a gente ouve empresários falarem: poxa, se eu fizer tudo certo, se eu vender de forma certa, minha empresa vai quebrar. Mas veja só, está equivocado o empresário que realmente fala isso. Pois se realmente você estiver no enquadramento tributário ideal para sua empresa, você analisar a forma tributária de cada produto ou analisar os N benefícios que o fisco te oportuniza a ter, com certeza você pagará menos. Venha fazer uma análise junto ao grupo Série K, se realmente a sua empresa está pagando da forma mais ideal os seus tributos. Aqui a gente trabalha com auditoria tributária nos produtos voltados ao varejo e também com várias formas de recuperação de tributos. Então, você quer encher novamente este seu caixa, quer potencializar o seu fluxo de caixa? Não deixe de vir fazer realmente essa consulta junto ao grupo CRK. Nós estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo aqui pela TV Beltrão e o nosso programa abre espaço sempre para mostrar o melhor da atuação de entidades, de ONGs, cooperativas, associações e também de grupos organizados. A gente também abre espaço sempre para mostrar boas iniciativas e bons trabalhos produzidos aqui na região sudoeste do Paraná. E nesta semana a nossa entrevista é com a Aline Tórtora, ela que é pesquisadora também, vamos dizer assim, é escritora, acabou de lançar recentemente um livro que fala sobre a cultura italiana, descendentes de italianos aqui em Francisco Beltrão e estuda especialmente a comunidade do quilômetro 20, né? Aline, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Dá um desenho mais ou menos do que é o teu trabalho e o teu livro aqui pra gente. Então, olá, tudo bem com todo mundo? É um grande prazer. Obrigado pelo convite, Leandro. Obrigada ao espaço da TV Beltrão. Então, é um grande prazer falar sobre aquilo que foi feito por várias mãos, né? Vale destacar que o livro ele foi feito, então, a partir de uma pesquisa de mestrado em educação, aqui pela Universidade Oeste do Paraná, Universidade Unioeste, sobre orientação então da professora doutora Sônia, e que hoje também, né, é a coautora do livro.
E a nossa intenção, então, da pesquisa era justamente falar aquilo que era do lugar de onde eu vim, de onde eu estudei. Então, eu sempre fiz parte da escola Basílio Tchequer, a escola que fica localizada, então, num distrito do município. E sempre que eu pude, né, e tive a oportunidade de fazer esses estudos, eu quis relacionar com o lugar, então, que eu estive inserida, né? Então, eu vivi muito a festa enquanto aluna, eu fiz muitos questionamentos. E quando tive a oportunidade, então, eu quis entender um pouquinho mais o que era a cultura italiana, o que era a festa da comunidade, o que era essa identidade que as pessoas demarcavam, né? Como, a gente é italiano, por que a gente é italiano, né? Então, será que é o fato da gente comer a polenta, fazer o macarrão, tomar o vinho? Será que é isso que demarca, de fato, essa identidade? E daí, diante disso, então, os estudos feitos durante 2 anos, então, envolveu aí muitos moradores, muitas pessoas, mas em especial, então, eu selecionei 23 pessoas, 23 depoentes, alguns que já não estão mais entre nós, mas que foram de extrema importância, então, para entender o processo de chegada na comunidade, o porquê que eles escolheram aquele lugar. Então, são várias afirmações que foram ocorrendo, né, que ajudaram, então, eu compor essa figura da comunidade. E como é que foi esse processo de pesquisa? Porque você também foi a campo, né, pesquisar, teve entrevista, não ficou só na parte teórica, né? Como é que foi todo esse processo? Acredito que você se sentindo em casa também, né? Isso aí é um grande desafio, né? Toda pesquisa de campo envolve muita dedicação, né? Então, são horas dedicadas a você estar vivendo como a comunidade vive. Eu sempre reforço que eu, embora estudei nessa comunidade, eu era moradora de uma comunidade vizinha, né? Então, nem todos os moradores me conheciam e, de fato, tinham essa intimidade comigo, né? Então, eu era uma pessoa estranha, adentrando nas residências, pedindo informações, querendo entrevistar. E, de fato, né, as pessoas muito receptíveis sempre, que tornaram possível, né, então, essa coleta de dados. Então, eu estive também, em muitos momentos, na escola, né, a escola, assim, teve um papel muito importante também na pesquisa, né. A festa, então, eu acompanhei as 2 edições da festa, fazendo registro fotográfico, com diário de campo, com elaboração de pequenos vídeos, para depois compor, então, um vídeo geral, né, do que é a festa, como ela acontece, até porque a festa é totalmente voluntária, são pessoas que dedicam o tempo para estar lá e fazer o melhor para receber as pessoas. Então, tudo isso foi, de certa forma, criando esse cenário, né, para a gente falar sobre a comunidade. Porque quem não conhece, a gente consegue, então, a partir do livro, trazer essas imagens, esses relatos dos moradores. E para quem conhece, consegue olhar para aquilo e entender que realmente é aquilo que se vê e que se vive lá. Então, assim, a pesquisa de campo também ela é extremamente importante para a gente validar aquilo que a gente às vezes pensa, né? O que as pessoas afirmam do lugar e se aquilo que a gente vê de fato condiz, né, com aquilo que as pessoas estão vivendo. O bacana é que tem a parte etnográfica, vamos dizer assim, mas também o resgate histórico, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que foi esse processo de colonização, especialmente lá do quilômetro 20. Você falava que desde a década de 40 você já tem vestígio da presença de pessoas, de colonizadores lá no que hoje é a comunidade de São Pio X, né? Isso, então há de se destacar, sim, Leandro, que eu tive que fazer então um resgate bem, né, bem atrás, assim, no tempo, para que a gente pudesse compreender, então, o porquê que as pessoas migraram, né? Então, como o nosso principal enfoque era a cultura italiana, porque era a identidade que as pessoas afirmam na comunidade, então a gente começou então fazendo todo aquele levantamento de bibliografias que falavam sobre o processo de vinda, até para justamente contrapor com aquilo que as pessoas me falavam. Porque no tempo dos meus avós a gente demorava 60, 90, 6 meses para vir de navio, o navio era isso, era aquilo, então as pessoas morriam, a gente enrolava no lençol e jogava no mar. Então eles tinham aquele ideário, daquelas lembranças que foram repassadas de gerações para gerações. Então trazer essa contextualização foi extremamente importante para um primeiro momento da pesquisa, para daí então entender o porquê que as políticas também, tanto do Brasil quanto principalmente da Europa, né, Itália, que foi, né, que era o enfoque, o porquê que a Itália queria se livrar de tantas pessoas, né? Por que as passagens eram gratuitas? Por que tinha todo um apoio para que essas pessoas viessem, né?
Então tudo isso a gente conseguiu também entender que nada mais era do que um acordo político, onde as pessoas, né, tanto para o Brasil que queria colonizar e branquear, né, que aí a gente também abre um destaque assim bem grande, porque quando a gente fala em colonização, a gente não pode esquecer que as nossas terras elas já eram colonizadas, né? Já haviam aqui habitantes e que, infelizmente, né, a nossa história acaba por sempre esquecer essas pessoas. E mais do que isso, então, dá empoderamento para aqueles que chegam, né? Então, os colonizadores nada mais são também aquelas pessoas que chegam para derrubar as matas nativas, que chegam para mudar todo o lugar, a paisagem natural. E diante desse todo, então, se dá o empoderamento para o italiano bem-sucedido que aqui no Brasil, né, chegou. É uma lógica diferente, né, de ocupação do espaço, né, do que havia, né, com o indígena, com o caboclo, por exemplo, né. Então a gente abre sempre esse gancho para não esquecer que essas pessoas foram e são invisibilidade, né, elas não são vistas, né, pela história formal, né. Então, nesse sentido, assim, a gente traz esse adendo e destaca também, então, que as pessoas que chegaram, daí, então, no Rio Grande do Sul, as primeiras ganharam lotes de terra gratuitos, aí ganhavam ferramentas, ganhavam materiais para construção. Então, era muito mais fácil o processo né, para começar uma nova vida. Claro que com as gerações e com os demais que foram vindos já não foi tanto assim, né? Aí já começaram os lotes a ser vendidos, já teve toda uma dificuldade para adentrar o local. Mas aí depois desse processo de colonização das terras do Rio Grande, chegou o momento que as pessoas começaram a casar, formar família, ter filhos, e todo mundo queria ter seu pedacinho de terra, né? E com isso, infelizmente ou felizmente, né, acabou-se o espaço de terra. Então o que a gente faz? Vamos procurar novas alternativas, né? E com isso, então, ganha destaque o processo de migração para as terras de Santa Catarina, que ainda estavam ociosas de pessoas. E aí, então, num terceiro movimento migratório, aí sim, para colonizar as terras do sudoeste do Paraná. Então, claro que também tem todo um estudo do porquê colonizar as terras do sudoeste do Paraná, justamente também linkando muito com o processo de disputa de terras, né, a luta dos poceiros, que a gente tantas vezes ouve falar no nosso município, né? Então, tudo isso vem somando e o porquê que as pessoas vão se chegando para cá, né? Então, o empoderamento que é dado para o colonizador, para aquele que é pioneiro, né? A gente sempre brinca, né? Que legal que vocês chegaram aqui e fizeram acontecer, né? Mas também foi vocês que fizeram, né, algumas coisas para o meio ambiente que... Uma transformação radical, né, do que era o sudoeste antes da colonização e depois, né? Exatamente. Então, hoje. O espaço que a gente tem hoje, o lugar que a gente vive hoje, ele é fruto dessa construção histórica que foi acontecendo, né? E mais do que isso, dessa mobilização das pessoas, né? Então, e não diferente aconteceu na comunidade, né? Então, o processo histórico da comunidade... ele é muito semelhante ao da história de Beltrão, né? Então, até então não existia Francisco Beltrão. Então, Vila Marrecas, então uma pequena aglomerado de pessoas que aqui chegaram e que queriam também fazer o seu melhor, né? Trazer aquilo que de melhor tinha em outros lugares para aplicar aqui. E na comunidade, então, não diferente do que isso, antes de 1945 a gente já tem relatos de que haviam lá moradores. Então, né, antes mesmo de ser o município de Francisco Beltrão, já lá existia uma história. E a comunidade que hoje a gente chama também de quilômetro 20, ela passou também por uma transformação de nome. O primeiro nome da comunidade ele foi intitulado por Serra da Vitória. Né? Então, há documentos que a gente conseguiu resgatar de famílias lá do local que afirmam que existiu Serra da Vitória, que as pessoas moravam lá, que tem registro, né? Então tudo que comprova que existiu esse lugar. Mas depois das glebas e demarcações que veio com a GETSOP e tudo, então ponto zero, Praça Central e a demarcação por quilômetros, e eis que chega lá o quilômetro 20, né? Aí então lá marca, né, um novo nome para o lugar, mas depois disso a comunidade sentiu a necessidade também de mudar o nome da comunidade. E daí então São Pio X, em honra ao santo padroeiro da comunidade. Né? Então a gente buscou também no histórico disso, inclusive tivemos a oportunidade de estar no Vaticano, fazendo a visita então aonde tem a tumba do Papa,
E lá então a gente, né, conseguiu também trazer um pouquinho dessa contextualização, né? Que bem no período que ele foi beatificado, canonizado, então foi o período que a comunidade sentiu essa necessidade de mudar o nome. Então hoje a comunidade é conhecida, né, por São Pio X, mas todo mundo, né, acaba nomeando, 20, falando o popular quilômetro 20. Não, bacana. Olha só, gente, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Hoje a nossa entrevista é com a escritora Aline Tórtora. Não saia daí. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unir hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Leonardo, coordenador regional da HS Consórcios, e estou aqui com o Williams para trazer uma grande novidade do consórcio da HS, onde que tu pode estar utilizando 30% da carta para contemplar por lances fixos e também potencializar o teu lance livre, né? Onde tu pode fazer créditos para veículo, também ofertando o teu veículo como lance, e para imóveis também estudando a possibilidade de utilizar o FGTS como lance. Então ele é bem interessante, pode nos chamar, tirar todas as suas dúvidas que a gente vai estar disposto a atender da melhor forma para realizar o teu objetivo. E tudo isso, pessoal, pagando apenas a metade da parcela. Vem para a HS Consórcios, realize teus planos de vida através do teu carro novo, da tua casa, do teu sítio, do caminhão ou mesmo da motocicleta. Na HS Consórcios você não paga juros, só paga metade da parcela. E nós temos o diferencial do lance embutido, que nem o Leonardo falou, que você não precisa puxar nem o dinheiro do bolso. Apenas 30% da própria carta já é o lance com chance real de contemplação. Nós atendemos em Francisco Beltrão em 2 endereços, na Rua Antonina, 795, em frente a Pio 10, e na Rua São Paulo, 1533, ao lado da Forma Nativa. Acesse nosso site, hsconsórcio.com.br, e venha realizar os teus sonhos, pagando apenas a metade da parcela. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos. Rua Romeu Laro Bergman, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. Eletrodomésticos, bazar e som e imagem. Móveis, camping e lazer. Ferramentas e máquinas. Linha agrícola de insumos para toda a sua lavoura. Confira nossas ofertas no site e QR Code. A Fubra, sempre com você. Nós estamos de volta com o associativismo e cooperativismo, e nesta semana a nossa entrevista é com a Aline Tórtora, ela que é educadora, escritora e lançou recentemente aqui em Francisco Beltrão um livro que fala sobre a cultura italiana, identidade, faz também um resgate histórico da colonização aqui do nosso município. Aline, a gente já falou um pouco sobre esse processo de colonização, de imigração, né, do quilômetro 20, e aí eu queria que você comentasse o seguinte também. Eu acho que o distrito ele já viveu áureos tempos, né? Hoje tem que lidar aí cada vez menos moradores, né? Também o êxodo. Eu queria que você comentasse sobre como foi esse processo, né? Os bons tempos aí do quilômetro 20, né? Que era uma importante ligação, né? Inclusive a estrada do Picadão passava por lá, então tinha um fluxo constante de pessoas, muitas empresas, moradores. E como é que foi a afirmação, né, da cultura dos descendentes de italianos também em meio a todo esse processo? Então, começamos a falar então pela estrada do Picadão, né? Uma importante estrada para quem aí conhece um pouco da história do município e que tinha tudo para levar muito progresso para a comunidade, né? Então, o distrito sonhava então
com uma estrada asfaltada, que na época os relatos é que passava ônibus para Curitiba de hora por hora, para Cascavel, e né, hora por hora tinha ônibus, era uma estrada movimentada. E eis que, por estratégias políticas e também por questão de lideranças do momento, o asfalto surgiu por outro lugar, né? Então, ele saiu pelos Freires ali, né? Todos os moradores ficaram muito sentidos, porque com aquilo o fluxo de veículos diminuiu muito e com isso também a visibilidade da comunidade, né? Então, num primeiro momento ela tinha bastante moradores, ainda no local encontramos em torno de umas 200 famílias. Hoje eu faço parte também das pesquisas de campo lá ainda, porque eu estou no doutorado e eu faço então a pesquisa com os jovens, justamente tentando entender o porquê que aqueles jovens que estão lá ficam, e se ficam porque ficam, e se saem porque saem, né? Então, para entender a relação do que eles pensam sobre o lugar onde eles vivem e justamente para tentar entender um pouquinho desse processo de permanência no lugar, né? Então, no momento que todo mundo quer sair, que todo mundo quer buscar alternativas, por que esses jovens ficam, né? E muito também para entender, assim, as demandas do lugar, né? Que eles querem ficar lá, mas o porquê que às vezes eles são obrigados a sair para você continuar com os estudos. Hoje é uma grande falta que nós não temos o ensino médio lá. E a comunidade, por ter esse espaço escolar, ela atende a todas as comunidades vizinhas, né? Então, no processo de fechamento das escolas, as escolas foram nuclearizadas e, com isso, todos os alunos passaram a vir e a frequentar, então, a escola do quilômetro 20. E hoje, então, para o aluno conseguir continuar com os estudos, ele precisa vir para a cidade, então, e com isso o movimento de desapego ao lugar, né? Então, a gente sempre tenta destacar a importância de ter investimentos lá. Hoje tem supermercados, a gente tem posto de saúde, tem alguns pequenos comércios, né? Mas ainda há de se destacar que as pessoas sentem muita necessidade de um posto de combustível, visto que tem máquinas agrícolas, que tem o próprio veículo, que precisaria disso, uma farmácia, né? Que hoje o que tem é aquela que é do posto. Então, são algumas coisas que o jovem já tem me indicado como necessidade e que talvez, né, aí eu possa depois afirmar no final da próxima pesquisa, né, que são elementos que possam, né, fazer com que o jovem permaneça naquele lugar. E mais do que isso também, porque são elementos que o jovem precisa, né, para afirmar o porquê que ele está lá. E o emprego, né, ou o primeiro emprego também está demarcando assim muito forte, porque lá tem poucos investimentos de empresas, né? Então, as poucas empresas que têm empregam os que precisam, né? Mas talvez não consegue atender a toda a demanda, né? Então, na minha pesquisa de doutorado, a gente já conseguiu aí identificar 49 jovens que, né, já foram entrevistados, que já estão com as entrevistas analisadas. Então, aí a gente também vai conseguir contar um pouco da história da comunidade a partir da narrativa dos jovens, né? Antes, então, a partir das narrativas das pessoas um pouco mais velhas ou com certa influência na comunidade. Vamos dizer assim, os pioneiros do quilômetro 20. Os pioneiros, né? E aí agora ouvindo uma outra geração. Né? Agora ouvindo eles, tentando também entender os mesmos espaços, né? O quanto que a religião influencia, os espaços de festividade, a questão da escola, os espaços de vivência e, em específico, o que é o lugar para eles, né? Então, o que eles entendem por lugar. Aline, e aí eu acho que uma das grandes afirmações, né, da identidade do italiano, do descendente de italiano, lá no quilômetro 20 é a Festivim. O que você conseguiu analisar dessa festa, que eu acho que é tão popular aqui em Francisco Beltrão? A gente já está até com saudade, né, da Festivim aí devido a esse período de pandemia, mas é uma festa que atrai muita gente, principalmente pela gastronomia, por destacar toda a cultura italiana também, né? Então, a Festivim, ela surgiu a partir de um projeto intitulado Nossas Raízes. Esse projeto, então, tem também, inclusive, pesquisa de doutorado da professora Claides, que fala, então, faz esse resgate de todas as festas étnicas que foram criadas nesse período, né? Então, tem a festa do quilômetro 20, que é a italiana, tem do Jacutinga, tem a do Sessão Jacaré. E nesse movimento, então, foram criados tanto os grupos de danças, quanto também a questão da alimentação, a gastronomia, para afirmar aquilo que se faz, aquilo que se tem na comunidade. Então, inicialmente, a festa ela era basicamente para divulgar os produtos locais.
Então aquela família que produzia o vinho era, né, ficava responsável por servir o vinho. Aquela família que fazia o salame era responsável por oferecer o salame. E sempre o trabalho voluntário de todo mundo, né? Mas com o passar dos anos e com a questão da vigilância, as exigências, né, que a gente não pode fugir, que essas pessoas às vezes faziam, mas que não tinham esses registros formais, então isso também foi, de certo modo, tirando esse poder dos moradores, né? Então hoje os alimentos, em grande maioria, assim, a gente vê que eles são comprados e só são preparados lá. Então, tem muito mais esse processo artesanal, essa conexão também, né, com o preparo. O que eu consegui perceber, então assim, que foi o que permaneceu desse movimento de identidade nessa transição de pode e não pode, né, foi o vinho, né, porque eles têm essa autorização, então os vinhos Daniele conseguem produzir e oferecer o vinho para a comunidade, salvo se eles não conseguem uma quantidade necessária, que daí às vezes eles precisam recorrer também a outros produtores, né. E também o Agnoline e a polenta, né? Então a polenta ainda é o principal elemento que eles conseguiram manter para preparar lá. E assim, é o momento mais rico da festa, é o momento que você vê os moradores tentando fazer falas da identidade italiana, o parlare italiano e cantare. Então eles, cantando, né, a Verdinella e tudo, né? Então lá mexendo como a nona fazia. Como as nonas faziam, né? Então tem aquelas que querem guardar o cheiro, o sabor da polenta numa caixinha de fósforo para o ano que vem lembrar qual é o ponto da polenta. Então assim, a gente conta lá com a expertise de muitas pessoas que levam então o saber fazer em consideração, né? E muito dessa cultura que a gente tem hoje na nossa região, em afirmar que o italiano come salame, polenta, né? Isso é muito peculiar da nossa região e da cultura que foi se formando, né? Porque quando você vai para a Itália, você não come polenta como a gente come aqui, né? Então é muito desse imaginário que se construiu, e até porque, segundo alguns históricos, na Itália nem se produzia milho naquela época, né? Então é muito do processo de vinda dos imigrantes que estavam no Rio Grande do Sul, que faziam as plantações de milho, que aí descobriram o processo de fazer a farinha, para daí então a polenta, né? Então tem várias assim divergências e vários escritos, né, que afirmam essas histórias, né? Então que podem afirmar ou não esse ideário do que as pessoas pensam sobre a cultura italiana, né? E na comunidade assim a festa envolve muitas pessoas, em torno de 2.500 a 3.000, foi que eu acompanhei nos últimos jantares. Então o grupo de dança, infelizmente, também na comunidade não foi mais possível, justamente pelo processo de saída do jovem. Então o jovem saiu, casou, constituiu família fora, não conseguiu manter. Perdeu essa conexão, né? Perdeu a conexão. Então o grupo de jovem hoje não é mais presente na comunidade. Então o que a gente tem é só os registros históricos daquilo que foi, que aconteceu, que a gente, né, pôde deslumbrar, né? E muito então assim do envolvimento de todo mundo, né? Que é o que permanece como elemento fundamental para a permanência da identidade da comunidade. Porque é um trabalho voluntário e que, quando comparado com o trabalho que eles têm, a gente pensa assim, meu Deus, eu jamais vou reclamar de pagar o valor que eles cobram, porque é muito trabalhoso, né? Exatamente. E dá para considerar, assim, a Festivinha, resumindo, né, para quem não conhece, é um open bar, né, de gringo, de italiano. É salame, comida à vontade, vinho à vontade, uma festa muito tradicional aqui em Francisco Beltrão. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unir hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. O Naturite é um produto natural, derivado de girassol, que você pinga gotinha em cada narina para hidratar as narinas, para mais difícil o vírus se alojar. Você que tem problema de rinite, alergia, sinusite, asma, bronquite, experimente o Naturite do Império Girassóis e você vê a qualidade
que você tenha para dormir e sentir mais aliviado. Está faltando o espaço adequado para a sua atividade? Em Francisco Beltrão, o escritório de coworking CRK disponibiliza espaços amplos, aconchegantes, modernos, salas compartilhadas, privativas e salas para reuniões, todas mobiliadas, de segunda a sábado pela manhã, tarde e noite, com aluguel mensal, semanal ou diário. CRK, espaços para locações e prestação de serviços. Rua Londrina 87, Vila Nova. Fones 35240003 e 988076936. Nós estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui pela TV Beltrão e nesta semana a nossa entrevista é com a Aline Tortora, ela que é educadora e também agora escritora, né, Aline? Lançou recentemente um livro que é baseado aí na sua dissertação de mestrado realizada aqui na Unioeste de Francisco Beltrão e que fala sobre a cultura italiana, identidade, formação principalmente lá do quilômetro 20, comunidade de São Pio X, no interior aqui de Francisco Beltrão. Aline, a gente vai se encaminhando já até para o final do nosso programa. Eu queria deixar um espaço aqui aberto para as tuas considerações finais e ver também, você está dando continuidade à tua pesquisa, né? Vendo a questão dos jovens, né? Permanência ou não, lá no quilômetro 20. Quais que são as perspectivas da comunidade? Qual que foi a contribuição do quilômetro 20? Não só para Francisco Beltrão, acho que para a formação da nossa identidade como um todo. 20 se assemelha muito com a do município, né? Como eu já afirmei, né? Então, a busca por entender esse movimento, eu acho que está muito ligado com a minha própria história de vida, né? Então, eu sou fruto daquela comunidade, eu sempre estudei lá e quando eu tive que sair para continuar com os meus estudos, eu sempre fiquei com uma certa questão, assim, com uma forma de contribuir para aquele lugar. Seria, então, talvez fazer esse registro formal daquela história, do porquê das coisas, muito na tentativa de dar respostas, né? Eu sou professora por formação, né? Sou pedagoga e tenho também a graduação em artes visuais. O meu mestrado é na educação, doutorado agora, então eu optei também por continuar na Unioeste, então estou fazendo na geografia. E eu falo que assim, a gente não faz nada de pesquisa daquilo que não é as nossas ambições, né? Porque estudar não pode ser um peso, estudar tem que estar como algo acessível, né? Tem que ser algo prazeroso, gostoso. E eu falo que a partir dos estudos eu consegui conhecer o mundo. Então na geografia a gente tem muito esse ditado, né? A partir do lugar você consegue conhecer o mundo, né? E de fato assim, o meu grande sonho era estar na Itália. E a partir da parceria da minha orientadora de mestrado, a professora Sônia, a gente conseguiu então fazer essa viagem para lá. Esse ano está fazendo 4 anos que a gente esteve lá. Então foi a forma que a gente encontrou também para poder ter propriedade de falar sobre a comunidade e afirmar o que se faz aqui, que é a afirmação de identidade e o que é apenas assim o juízo de valor, né? Que é algo que só se vê aqui, que só se encontra aqui, para valorizar o que é nosso, né? É uma forma de também agregar valor. Então, fazer a pesquisa na comunidade, fazer pesquisa com os jovens hoje e ter essa oportunidade de falar, né, sobre a história do lugar, eu acho que é de certa forma assim o que me inspira a continuar, né? Tanto também no campo de atuação, que eu trabalho então no Cressol Instituto, fazendo projetos educacionais, que são ações que são levadas para a comunidade, então são ações de cooperativismo que a gente entrega, né, para os municípios, né, para o Brasil. Então são de certa forma assim o desafio que nos move a sempre buscar fazer mais e dar o nosso melhor, né, em todas as ações que a gente entrega. Ah, que bacana. Tá aí a mensagem da Aline Tortora, a quem eu agradeço demais a presença. Lembrando, nosso programa está sempre aberto para mostrar boas iniciativas, boas pesquisas e que bom saber que tem pessoas aí pesquisando, trabalhando com a ciência aqui em Francisco Beltrão, contando a história do quilômetro 20, do nosso município e também a nossa própria história. O resultado está aqui, o livro Cultura e Identidade, Descendentes de Italianos no Interior do Paraná. E eu quero agradecer demais também a presença de vocês que nos acompanharam aí de casa. Lembrando que o Associativismo e Cooperativismo vai ao ar todo sábado ao 12:30 e também na segunda-feira às 7h40 da noite. Um forte abraço e até a próxima semana.
Bem, amigos, André Luiz Veículos está aqui para te falar mais uma vez de gratidão. Eu já falei. Sou grato por estar aqui hoje na televisão. Ah, mas André, você está gravando. Não, eu tive a chance de passar experiências ruins, passar experiências boas, passar experiências negativas para estar aqui neste momento, gravando para você, amigo. Seja grato pelo que acontece, não só coisas ruins, mas como coisas boas. Aprenda com as coisas ruins e com as coisas boas. Andar no caminho, andar com Jesus, ninguém está falando que você não vai ter problema. Eu quero dizer que você vai ter solução. Na hora certa, Deus te mostra, Deus te orienta. E não existe problema sem solução. E com Deus não tem mesmo. E não existe momentos difíceis. Mas depois de uma tempestade vem a bonança. Então eu sou grato por tudo que já aconteceu na minha vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho, pela família que eu tenho. Eu sou grato por todos vocês que eu conheço. Eu sou grato por aquele momento que já vivemos. Eu sou grato, mas muito grato quando acordo por esse Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha vida. Gratidão, gratidão. E digo mais, eu não quero só ser grato. Eu quero que todos começam a enxergar que a gratidão é também um reflexo. Quanto mais a gente fazer, mais a gente ser grato, mais o irmão, o amigo vão sair do poço. Mas eu só sou assim porque Jesus Cristo me modelou, me fez vaso novo. Então, eu convido você, procure uma igreja, procure caminhar no caminho. A minha igreja é na Vila Nova, Avivamento Bíblico, ao lado do Shawarma. Convido você a ir lá. Culto terça-feiras e domingo às 7h30. Eu convido você a procurar uma igreja, mas não fica em cima do muro. Venha caminhar conosco. O templo do Senhor é a tua morada. Jesus te ama muito e Ele está te esperando. Gratidão por estar aqui hoje. Gratidão por você estar aí. Deus abençoe. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46-99936-8182 ou 99941-0072. Olá, eu sou Gislene Titão, mentora de negócios, e nessa aula eu quero te ensinar como você vai definir 5 dúvidas importantes da sua audiência e vai trabalhar em cima disso. O que isso tem a ver para o seu negócio? Você deve estar se perguntando. Bem, para a gente saber o que a gente vai postar, o que a gente vai falar, a gente precisa entender o que a sua audiência, os seus seguidores, os seus clientes buscam. Se não saber, como que você vai saber o que postar? Você vai atirar no escuro, não é mesmo? Então, eu vou te ensinar hoje aqui alguns truques de como você pode identificar o que sua audiência busca. Então, confere aqui comigo. Então, em um desafio que eu te proponho, você é capaz, você domina um conteúdo, com certeza, indiferente qual é a sua área de atuação. Para você estar em uma área, em um negócio, você já deve ter conhecimento técnico ou até mesmo teórico, uma graduação, enfim, você já domina alguma área ou alguma linha de pensamento. E pode fazer uma publicação de maneira muito mais rápida. E faça e verá a mudança do mindset quando fazer as suas futuras postagens. O que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, se a gente for aplicar isso na ação hoje no seu negócio, como que você faz? Pensando então em mídias sociais, lá nos stories você pode fazer enquetes
perguntando, abrindo uma caixinha de dúvidas e onde você vai escrever assim: faça a sua pergunta, manda a sua dúvida, ou vamos prosear hoje. Então, usar termos e palavras também locais, local que a gente fala porque tem muitas gírias. Então, prosear é mais aqui da região sul, lá no Nordeste já é outras palavras. Então, use palavras que a sua região utiliza bastante e troque informações com a sua audiência. Busque saber o que eles querem conversar. Eu vou dar um exemplo na minha clínica. Eu gosto muito de trazer termos ou conteúdos que a ciência vem pesquisando nos últimos dias ou atualidades. Mas infelizmente não é isso que a minha persona busca. Quem vai querer saber desse conteúdo é quem está na graduação, quem está na área da pesquisa. Então, esse conteúdo eu não compartilho nas minhas mídias sociais, mas eu vou postar, então, coisas de conteúdos mais de entretenimento, que é isso que as pessoas buscam nas mídias sociais, mas que por trás tem um cunho, sim, educativo, tem um fundo pedagógico, tem uma informação naquele conteúdo. Então, é isso que você precisa se ligar para usar e monetizar as mídias sociais ao seu favor, hein? Então, qual que é a atividade e dilema que eu trago para você hoje? Vamos lá, 50 minutos você consegue fazer 5 postagens. Como assim? Lembra que eu já falei aqui sobre estúdio de criação? Você pode fazer todas essas postagens, programar lá pelo esse sistema, que ele vai programar horário e dia, a foto ou o vídeo e até mesmo a legenda dessa postagem. Obviamente que tem algumas regrinhas de formato, se for vídeo, formato e qualidade, se for foto, mas assim, comece a fazer, comece a mexer nessa ferramenta que você vai ver que vai começar a aprender e começar a monetizar um pouco mais as suas mídias sociais. E claro, vai sobrar mais tempo para você se dedicar ao seu negócio, tá bem? Quem fizer a primeira postagem, não para depois, tá? Não pare, faça suas coisas, poste, marque também Mentoras Lentidão, na qual eu vou estar vendo a sua postagem, a sua execução e eu vou estar te ajudando, orientando ou até mesmo te mentorando nesse processo. Eu recebo tantos feedbacks dos meus alunos que estão na prática, dia a dia, colocando esses conceitos e conteúdo que eu trago aqui para você. E eles estão melhorando, tendo mais tempo, mais qualidade de vida e, claro, tendo mais rentabilidade no seu negócio. Então, a dica que eu deixo para você hoje, o mindset que você vai melhorar no seu negócio começa por você. Começa por você identificar o que o seu cliente ou os seus seguidores buscam de você. Se é conceito, se é produto, se é qualidade, se é atendimento, se é um mimo, se é agregar valores. Então, tenha certeza que esse conceito de hoje que eu trago aqui para você, sem dúvidas, é o que vai aumentar a sua audiência gradativamente e como diz o ditado, foguete não tem ré, certo? Então, faça isso e veja os resultados. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambros e Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Williams Costa, sou empresário, moro em Francisco Beltrão, corretor da HS Consórcios, palestrante do programa Gerencie Sua Vida e também escritor do livro A Caravela. Hoje eu quero trazer para vocês uma grande oportunidade de mudar algumas coisas na sua vida. As pessoas tendem a dizer, já nesse mês de outubro ou novembro, tomara que esse ano termine logo, porque foi um ano ruim. Muitas vezes nós construímos aquilo que lá atrás plantamos. E o que você vem plantando nos últimos anos?
nos últimos 30 dias, nos últimos meses, desde o início de 2021, o que você tem plantado? Existe um ditado que o que se planta colhe. E muitas das pessoas tendem a reclamar da vida, das circunstâncias, aonde que a crise financeira, a crise existencial sempre existiu, desde os primórdios da humanidade. Muitas vezes as pessoas reclamam da falta de dinheiro, da falta de oportunidade de um emprego bom, da falta de um bom relacionamento, mas poucos se dedicam para ter de fato uma vida diferente, e uma vida produtiva e uma vida realizada. Uma vida realizada de alegria, felicidade, de paz interior, depende muito de oração, depende muito de atividade física, depende muito da pessoa ser do bem, querer o bem, fazer o bem, pensar o bem. Depende muito, inclusive, de você ser uma pessoa disponível para o mundo com o teu melhor. Muitas vezes a gente é mal atendido no comércio de Francisco Beltrão. Mesmo com as entidades CDL e a CEFB, orientando, através de treinamentos, através de cursos, palestras ou reuniões, ou mesmo lá na sua empresa, quando o patrão pede, vamos atender bem o cliente, vamos dar o nosso melhor, alguns funcionários, infelizmente, não se dedicam. E Napoleão Hill fala em seu livro, A Lei do Triunfo, que uma das leis para você se dar bem na vida é trabalhar mais do que o dinheiro lhe paga. Raras vezes a gente é surpreendido com bom atendimento. E você hoje não contrataria um médico mais ou menos para atender teu filho com doença. Você não contrataria um pedreiro mais ou menos para fazer a tua casa. A gente não gosta de ser mal atendido. Mas por que nós, digo para vocês, que eu também me coloco nisso, no dia a dia a gente se entrega para a preguiça, a gente se entrega para o desânimo, e a gente não continua sendo aquela pessoa especial para o outro também. Qual que é a grande saída e grande sacada hoje para você? Se torne uma pessoa referência no que faz. Se torne uma pessoa especialista no que você faz. Dessa maneira, as pessoas vão gostar de estar do teu lado. Existe um ditado que existe duas maneiras de você se comportar com as pessoas. As pessoas que brigam com você e as pessoas que brigam por você. As pessoas que brigam por você são aquelas pessoas que te admiram e te acham pessoas especiais. Dessa maneira, eu digo, seja extraordinário naquilo que você pretende realizar, profissionalmente, em casa e principalmente com Deus, no teu pensamento do bem, o teu sentimento do bem e o teu querer do bem. Seja feliz. gente cresce com você, pra tudo melhor ficar. No seu trabalho aparecer uma fachada, luminoso pra brilhar. Galos luminosos, galos luminosos.